Olá, um bom dia para você. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que facilita o cancelamento de TV por assinatura e outro que altera as regras de divulgação das notas do vestibular. O primeiro texto aprovado pelos senadores é sobre divulgação dos resultados de vestibulares. A proposta garante ao candidato não classificado o acesso às suas notas em todas as provas e a posição na ordem de classificação. Para facilitar e melhorar o acesso da educação aos níveis estabelecidos, inclusive ao nível superior, o que, obviamente, ajuda a melhorar a educação e o acesso, democratizando o acesso da educação para tantos que precisam no Brasil. Os senadores também aprovaram proposta que facilita o cancelamento de TV por assinatura. Pelo texto, os usuários podem cancelar os contratos pessoalmente ou pela internet. Com certeza iremos fazer aí, atender uma grande demanda dos consumidores da sociedade brasileira, que muitas das vezes é extorquida aí por esses serviços intermináveis que dão toda a facilidade para você entrar, mas quando você quer cancelar, eles realmente montam um sistema burocrático para tentar ganhar o máximo de tempo possível com você ali sendo forçado a utilizar determinado serviço, que é o caso aqui da TV por assinatura. É um verdadeiro desrespeito ao consumidor. Chega-se a ficar 1 hora ou às vezes mais de 1 hora no telefone na tentativa de fazer esse cancelamento e às vezes ao final nem dá certo ainda. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira o arquivamento do requerimento de criação da CPI que investigaria atos de integrantes dos tribunais superiores. Mas ele recorreu da própria decisão e enviou o recurso à Comissão de Constituição e Justiça e ao plenário. A atitude foi elogiada por senadores em plenário. Ouvindo os consultores, ouvindo os advogados do Senado, eu decidi arquivar a CPI, recorrer de ofício dessa Comissão Parlamentar de Inquérito para a manifestação da CCJ e, posteriormente, a manifestação do plenário. Isso é o que cabe regimentalmente dentro da regra do regimento do Senado da República e como havia a manifestação de muitos senadores em relação a esse processo, eu, naturalmente, com a decisão de recorrer de ofício, cumpri o meu papel institucional de presidente do Senado. É a decisão mais adequada para a resolução desse impasse, respeitando, em primeiro lugar, o direito de minoria. Buscou aconselhamento com a consultoria, com a advocacia geral e encaminha uma solução regimental. Quero parabenizar Vossa Excelência por tomar a decisão de ouvir o plenário e do plenário ter uma posição soberana. Também me congratulo com o seu espírito democrático, altivo, de compartilhar com o plenário uma decisão de tamanha relevância. Passa a ser agora, senhor presidente, uma questão de tempo. Apenas uma questão de tempo. Porque se temos fato e se temos assinaturas, devemos ter CPI. A quem interessa um conflito provocado por uma CPI do Congresso Nacional, da Casa Moderadora do Senado da República com o Poder Judiciário? A quem interessa? O Senado entregou nesta terça-feira o diploma Berta Lutz para pessoas que se destacaram na luta pela emancipação das mulheres. Cada uma das 12 senadoras pôde indicar 2 homenageados, um deles em memória. O único homem indicado foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. A cada ano homenagearemos um homem que se destacou na luta, perfilando com as mulheres e fazendo com que a justiça aconteça no mesmo olhar, na mesma direção e que nos dê aquilo que é importante, as mãos na hora das nossas aflições. Então eu falo dele que foi presidente, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, sergipano, de Propriá, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu falo do ministro, que não é mais ministro, mas é o cidadão dos mais corretos que conhecemos, que é o jurista Carlos Augusto Aires de Freitas Brito.
A lista de homenageadas foi bastante variada, com nomes como a da vereadora assassinada Marielle Franco, a tenista Maria Esther Bueno e a cantora Bibi Ferreira. Ao abrir a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou da importância de Berta Lutz na luta pela emancipação feminina. Pioneira no movimento pelo voto feminino, pioneira no movimento feminista do Brasil, pioneira também no nosso parlamento, tendo exercido por um breve período, entre julho de 1936 e novembro de 1937, o mandato de deputada federal. É esse protagonismo feminino, muitas senhoras e meus senhores, encarnado no exemplo de Berta Lutz, que o Senado Federal, há 18 anos, celebra esta concessão deste diploma. A solenidade teve momentos de emoção, como a entrega do diploma a Laísa Vasconcelos, a Laísa guerreira, ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Quando você descobre que tem uma doença rara, uma doença que irá te degenerar, ceifar sua vida gradativamente, uma doença que se chama AME, porém sua conjugação não vem do verbo amar, mas sim lutar. Lutar que também não quer dizer brigar, mas sim guerrear e gladiar. Por cada respirar, por cada deglutir, por cada movimento que esteja a cefar. Sinto neste momento uma grande emoção. Esse dia ficará marcado em toda a minha vida com um versículo bíblico, cuja mensagem divina me encoraja a continuar vivendo e lutando. Está marcada para as 10 horas da manhã a audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Vamos então conversar com a repórter Dinalva Ferreira, que tem mais informações sobre essa audiência. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia a todos. O ministro Sérgio Moro foi convidado para falar sobre as diretrizes e prioridades da pasta. Mas o foco do debate deve ser mesmo um pacote anticrime que foi encaminhado pelo ministro ao Congresso em fevereiro. São 3 projetos que alteram 14 leis, entre elas o Código Penal e o Código de Processo Penal. São medidas de combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos. Como a gente sabe, essa tramitação começa pela Câmara, que criou um grupo de trabalho para debater essa proposta, mas também outras propostas sobre o tema que tramitam na casa, inclusive uma proposta que foi encaminhada pelo ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa tramitação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele deu um prazo de 90 dias para que esse grupo de trabalho apresente um resultado. Como os deputados já se debruçam sobre uma outra matéria importante, que é a reforma da Previdência, existe aí um temor, um receio de que a tramitação de uma proposta atrase a tramitação da outra. Enquanto isso, aqui no Senado, os senadores começam a debater a matéria, além dessa proposta, desse debate, audiência pública com o ministro Sérgio Moro. A CCJ deve fazer outras audiências públicas para ouvir outros representantes da sociedade sobre esse tema. Lembrando aí, Tiago, que a audiência pública está marcada para as 10 da manhã e quem quiser vai poder acompanhar a audiência ao vivo aqui na TV Senado. Voltamos com você. Muito obrigado, Dinalva Ferreira. E a partir das 2 horas da tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O endividamento dos estados e a reforma da Previdência devem dominar os debates. Paulo Guedes deve falar sobre os repasses da Lei Candir, que garantiu aos estados o direito de serem ressarcidos pela isenção do ICMS de produtos e serviços exportados. Pela lei, que é de 1996, o ressarcimento deve ser feito pela União, mas esse repasse nem sempre tem sido realizado. O ministro vai apresentar também as diretrizes dos programas prioritários do governo e a reforma da Previdência deve ser o principal tema a ser tratado. Nós teremos essa reunião com o ministro, um debate aqui em relação a aqueles 2 questionamentos que foram feitos através do ofício que convidou o ministro, que era a Lei Candir e a dívida dos estados. É lógico que vai se estender para outros
pontos que vão ser debatidos. Na semana passada, o governo enviou ao Congresso um novo projeto com as mudanças na Previdência dos militares. Já a reforma geral da Previdência aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é por onde a reforma começa a tramitar. Enquanto isso, aqui no Senado foi instalada uma comissão especial com o objetivo de acompanhar os trabalhos dos deputados. A ideia dos senadores é acelerar a tramitação da reforma assim que o texto chegar aqui na casa. Vamos conferir agora outros destaques de comissões do Senado que têm reuniões nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai apresentar as prioridades da pasta e também detalhar a proposta de extinção do programa Mais Médicos. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai ser realizada a audiência pública sobre as ações da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Na Comissão de Ciência e Tecnologia estão na pauta projetos para autorizar serviços de radiodifusão pelo país. No mesmo horário, pode ser instalada a subcomissão temporária sobre mobilidade urbana, que vai funcionar vinculada à Comissão de Direitos Humanos. E às 11 horas está na pauta da Comissão de Agricultura, projeto que permite a assentados da reforma agrária explorar o potencial de energia eólica ou solar existente nos imóveis. Uma doença que atinge cada vez mais pessoas no Brasil, o câncer coloretal, foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. A quarta maior causa de morte entre homens e mulheres no mundo, o câncer coloretal, atinge cada vez mais a população. Para debater o assunto, o Senado convidou profissionais da área de saúde para uma audiência pública interativa. O ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Gustavo Fernandes, explicou quais são os procedimentos necessários para prevenção e diagnóstico. Dentre todos os outros cânceres, ou pelo menos é distinto da grande maioria deles, por ele ter uma lesão precursora muito bem caracterizada, que é o pólipo. Se transforma em câncer com o tempo, através de um processo de mutações que costuma levar algo em torno de 7 a 8 anos. A doença é a segunda mais incidente em mulheres, só perde para o câncer de mama, e a terceira que mais atinge os homens. Existe chance de cura ou de sobrevida se for diagnosticada no estágio inicial, mas em muitos casos o problema só é descoberto em estágio avançado, o que prejudica o tratamento. O câncer coloretal também é conhecido como câncer de cólon e reto ou câncer do intestino grosso. Os números de pessoas que desenvolvem a doença aumentam a cada ano. Em 2018, foram diagnosticados mais de 36 mil novos casos, 17.380 em homens e aproximadamente 19 mil em mulheres. Já o número de mortes, com dados de 2015, é de 16.697 pessoas, 8.163 homens e mais de 8.500 mulheres. A mediana de idade de diagnóstico e, naturalmente, de morte dessas pessoas gira em torno dos 60 anos. Então, são pessoas produtivas, são pessoas que muitas vezes são muito importantes para suas famílias, e isso certamente tem um impacto social que não está calculado nesse número de mortes que a gente está estimando. A incidência da doença deve-se à idade avançada e a fatores de risco relacionados ao estilo de vida, como dieta inadequada, obesidade, tabagismo e a ausência de exercícios físicos. Alguns casos estão associados a distúrbios genéticos. A presidente do Instituto Oncoguia falou da importância dos cuidados com a saúde. Eu acho que a gente tem sim que aprender a se cuidar, priorizar a própria saúde cada vez mais e cuidar da alimentação, do combate à obesidade, do combate ao sedentarismo, que talvez que realmente a gente sabe que são fatores muito relacionados ao câncer coloretal. Se a gente detecta uma doença precoce, as chances de cura são altíssimas. 8 de cada 10 vão ser curados com uma cirurgia, e a grande maioria das vezes, se a cirurgia é feita programada, o indivíduo nem a bolsa de colostomia usa. E agora nós temos mais informações sobre a audiência pública com o ministro Sérgio Moro, que vem hoje às 10 horas da manhã aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vamos conversar com a repórter Dinalva Ferreira,
que está lá no corredor das comissões e tem informações para a gente. Dinalva, é com você. Então, Tiago, eu estou agora com a senadora Elisiane Gama. Essa semana ela fez uma sugestão ao ministro Sérgio Moro para que a tramitação do pacote anticrime, ele comece a tramitar, as matérias comecem a tramitar pelo Senado, porque, como a gente já disse aí, existe um receio de que a tramitação do pacote anticrime atrapalhe ou atrase a tramitação da reforma da Previdência, porque as duas matérias são importantes e estão lá na Câmara. Bom dia, senadora. Isso é viável, senadora, começar a discutir o pacote anticrime aqui, regimentalmente, isso é viável? Olha, é viável o nosso debate, a nossa proposta não é inviabilizar as ações, ao contrário, é otimizar o processo legislativo. O Senado também tem a prerrogativa de apresentar e nós fizemos essa proposta ao ministro Sérgio Moro. Ele gostou da ideia, mas se propôs, na verdade, a conversar com os agentes políticos do governo. O entendimento do ministro é não criar problema político, nem com a casa e nem com os próprios agentes do próprio governo. Mas o nosso objetivo é fazer com que essa proposta, que é importante para o Brasil, há uma expectativa hoje muito grande do combate ao crime, do combate à corrupção, e o Senado, no meu entendimento, tem um papel preponderante de fazer esse debate mais aprofundado. Nós temos hoje, além da questão da segurança pública, a questão previdenciária, a Câmara assumiu esse debate previdenciário a partir do debate da reforma da Previdência. Nós entendemos que o Senado também pode fazer o debate na outra frente, não é? Na outra vertente, a partir do debate do pacote anticrime do Moro, que é importante. Eu, inclusive, até tenho algumas observações em relação a alguns pontos dessa proposta, como a questão da legítima defesa. Mas eu entendo que a gente precisaria fazer a proposta como ela está, abrir o debate e partir para a Câmara na outra etapa. A gente faria, na verdade, um papel em posições diferenciadas, não é? O Senado iniciaria o debate e a Câmara fazia aí o papel revisor, o que é extremamente correto, o que é extremamente adequado e possível dentro do processo legislativo. Isso dependeria de uma decisão de líderes aqui? Eu, na verdade, conversei com alguns líderes, não é? Alguns deles, inclusive, se propuseram a estar conosco nessa iniciativa, exemplo do Álvaro Dias, não é? Do Girão e de outros senadores líderes também que já se prontificaram a fazer esse debate junto conosco. A ideia não é uma ação individualizada, por isso que levei a proposta ao Colégio de Líderes, para que fosse uma ação conjunta do Senado. Não adianta a gente fazer aqui apenas uma ação isolada, a gente tem que envolver todos para que o debate de fato possa acontecer, até porque o nosso objetivo não é colocar a matéria por colocar, o nosso objetivo é abrir o debate e votar essa proposta. É muito importante para o Brasil. Hoje, a criminalização do Caixa 2, a questão do combate à corrupção, o combate, por exemplo, ao crime organizado, ao narcotráfico, deve ser uma premissa, deve ser, de fato, uma prioridade de todos nós. E é exatamente nessa perspectiva, é exatamente nesse norte que nós pensamos a iniciativa a partir da apresentação da proposta, iniciando aqui pelo Senado. Eu acho e recebi, inclusive, de uma forma muito agradável por alguns colegas senadores, outros que também não são líderes, e eu acho que é o papel do Senado neste momento. A Câmara se debruça em torno da reforma da Previdência, o Senado se debruça em torno do pacote anticrime e o Brasil sai, sem sombra de dúvidas, ganhando com isso. Tá certo, senador, muito obrigada, um bom dia para a senhora. Voltamos ao estúdio com você, Tiago. Obrigado, Dinalva, obrigado, senadora. A reforma da Previdência é o tema da nossa entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversa com o senador Paulo Paim sobre o assunto. Olá. A reforma da Previdência proposta pelo governo pretende economizar 1 trilhão e 164 milhões de reais em 10 anos. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, a oposição organizou uma frente parlamentar, já teve assinatura de 171 deputados e 27 senadores. Contrários à atual proposta de reforma da Previdência. O senhor é um dos coordenadores dessa frente parlamentar. O senhor acredita que é necessária uma reforma da Previdência, mas não essa, ou que não é necessário haver reforma da Previdência? Eu sou coordenador dessa frente há 32 anos. Viu? Só que antes era só eu e o deputado Arnaldo Faria de Sá. Agora nós botamos 5 senadores e 5 deputados para multiplicar o número aí de agentes na coordenação. Veja bem, eu deixo isso muito claro, eu não sou daqueles do sim e do não. Eu tanto questionei a reforma do presidente Temer, instalei uma CPI da Previdência, fui o presidente e provamos que aquela reforma não era necessária. Essa do governo atual é muito mais dura, muito mais cruel que aquela.
E a CPI mostrou que não é que a gente não queira reforma, né? O problema é de gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é de apropriação indébita, é de não cobrar os grandes devedores, é de fazer refis no plenário das duas casas, principalmente no Senado, dando perdão praticamente, porque o cara paga 2 meses, não paga mais, dali 2 anos ele faz outro refis, 2 meses, não paga mais. A dívida acumulada para ser executada, eles falam em 450 bi da Previdência. Sim, lá quando a CPI da Previdência terminou o trabalho, que foi ainda em novembro do ano passado. Hoje já está mais de 500 bilhões de dívida acumulada que tem que ser executada. Claro que eu quero mudanças, porque seria incoerente com a própria CPI. E mesmo a execução dessa dívida, ela não resolveria o crescimento contínuo do déficit da Previdência. Claro, se você trabalhar com essa lógica, primeiro executa os devedores. Digamos nem que não arrecade tudo, arrecade só a metade. Chega. 250 bi chega, se dali, 250 bilhões chega, se dali para frente eles não permitirem mais que eles continuem devendo. Ou seja, combatam a sonegação, combatam a malandragem, combatam os 30 bi que certo setor da sociedade desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Então é uma falsa argumentação quando eles dizem que só repor, nem que fosse a metade, resolveria. Bota a caixa em dia. Dali para frente, é só ser firme no combate a essa falcatrua do devo, não nego, não pago, estou esperando um perdão. Se todos começarem a pagar em dia, o que manda o princípio da Constituição. E eu fui constituinte. Lá não é só empregado e empregador, não, que paga a Previdência. Lá está a tributação sobre lucro, faturamento, principais agrotécnicos, apropriação indébita, empregado e empregador. E toda vez que você vende ou compra alguma coisa, tem que também pagar a Previdência. É ou não é? Eu comprei, vendi e paguei. Então, tem uma cesta de 9 componentes. Quando eles dizem que há déficit, eles só usam 2, a contribuição do empregado e empregador. Eu já fiz só nesse ano agora, nessa 2019, depois só da reforma. Só 2019, em torno de 10 audiências públicas. Eu tenho perseguido alguém que defenda essa reforma. Não acho ninguém. O próprio governo não manda. Estou falando com o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu mando convite todos os dias. Até o momento não veio um a defender essa reforma. E nas audiências da Frente Parlamentar Mista, em defesa da Previdência, que são os coordenadores, tem sido unânime. Eu vou fazer um roteiro pelos estados. Não todos, né? Porque antes eu era mais novo. Eu fui os 27 estados debatendo a reforma, a democracia e a reforma trabalhista. Mas já marquei 10 estados maiores para fazer esse debate com a população, seria 10 regionais, né? Para mostrar o que está acontecendo e por que essa reforma, olha bem o que eu vou dizer, nos moldes que está, não pode passar. Mas, senador, o senhor acredita que é possível não fazer uma reforma na Previdência, que isso é sustentável do ponto de vista fiscal para as contas do país? 32 anos que eu estou aqui. Tem 32 anos que o senhor é contra todas as reformas da Previdência, desde o Fernando Henrique, Lula... E todas, você falando Rico, Dilma, toda. Lula também. Todas vieram, eu sempre dizia a mesma coisa. Não é preciso fazer essa reforma que vocês estão propondo. E nenhum fez. Porque ele sabia que eu tinha razão. Nenhum fez. Todos negociaram e, no fim, até votei favorável, mas nos moldes que eu entendi que era possível. Esta é a mesma coisa. Vamos ver o governo Lula, que foi a maior. Eu digo, olha, como está, não dá. Eu vou votar, inclusive, contra. E tinha, no período, 8 senadores que votavam comigo e desequilibravam. A não ser que isso aceite a PEC paralela, que era uma correção daquilo que eu entendia inapropriado. O Lula concordou e aprovamos. Dilma, criamos a Fórmula 85-95, que substituiu, em grande parte, o fator previdenciário. Quem quiser se aposentar, hoje é 86-96, é uma fórmula muito inteligente, que garante que, à medida que nós vamos envelhecendo, o IBGE aponta a expectativa de vida, aumenta também nosso tempo de contribuição e idade. Hoje já não é mais 85-95, é 86-96. Para as pessoas entenderem o que é 85-95. Mulher se aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição. Homem, 60 de idade e 35. Isso quando iniciou. Depois de 2 anos, já virou para o homem, como exemplo rápido, já virou 61 e 36. Mulher,
31 e 56. Então, essa escala vai garantindo, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai pagando um pouquinho a mais e a idade também avança. E com isso você está ajudando aqueles que começam a trabalhar mais cedo, que são os mais pobres. Mas, senador, eu repito a minha pergunta. O senhor acha que a Previdência é sustentável do jeito que está, não precisa mudar nada? Olha o que eu disse, vou repetir de novo também. Você pergunta e eu respondo, né? A Previdência, no Brasil, ela pode ser exemplo para o mundo. É só combater, repito de novo, combato a sonegação. Já chega a sonegação a 600 bilhões. Combato a apropriação indébita. Combate aqueles que não pagam o que devem. E são grandes bancos, não tem essa de dizer são falidos. Eu não posso dar aqui a relação de alguns bancos se quiserem. Mas faço questão de não dar, porque se eu digo um, não digo os outros, dá a impressão que eu estou fazendo uma postura desequilibrada, né? Mas grandes bancos, JBS, por exemplo, devem bilhões e bilhões. Se nós mudarmos a gestão da Previdência, vamos trabalhar com esse princípio da fórmula 85-95, que já é 86-96, que daqui 2 anos já é 87-97. Isso resolve a questão. O que acontece? Vamos ser francos, né? Aqui entre nós. Quem está por trás dessa malandragem é o sistema financeiro. Eles estão de olho que eles querem, com o regime de capitalização, privatizar a Previdência. E são trilhões de reais. Os bancos que mais ganham nesse país. Vamos pegar o exemplo do Chile. 5 grandes grupos financeiros, 3 ou 4 Estados Unidos, um ou 2 do Brasil, é que mandam no PIB de lá. E sabe quanto um chileno hoje ganha de benefício? E ganhava, semelhante ao brasileiro, R$500. Sabe quanto a gente tem lá ganhando, que nós fomos lá e vimos? Eu não fui, mas foi especialista, técnico do sistema Confiança, ganhando R$6 por mês. É isso que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente quer, uma reforma no sistema de capitalização, a reforma feita ainda nos anos 80, no Chile, no Bolívia, na Argentina, todos voltaram atrás. De 30 países que adotaram o sistema de capitalização, 18 já voltaram atrás. E voltaram para o nosso sistema. E o Brasil quer copiar aquilo que deu errado. Os outros países, é inadmissível isso. Não dá para aceitar. Por isso que eu hoje li na tribuna do Senado essa nota oficial. Vou ler aqui, 11 partidos. Não são partidos de oposição, não. São partidos mais identificados com o partidos do chamado Centrão, né? PSDB, DEM, PP, PR, PRB, PSD, PTB, Solidariedade, MDB, Podemos, Cidadania. Fonte, publicada agora, nesse mesmo dia que eu estou dando entrevista, publicada pelo G1 e assinado por todos. O que eles dizem? Nós somos contra, estou resumindo, né? Nós somos contra o que está nessa reforma da Previdência. Os líderes partidários subscrevem essa nota. Vem a público informar que, após consulta, as bancadas tiraram como base princípios básicos de proteção aos mais pobres e não admitindo que sejam prejudicados os mais vulneráveis. Decide retirar do texto o seguinte: para tantos, vamos suprimir da proposta original do governo as regras que já atingem os trabalhadores rurais, os beneficiários do programa de prestação continuada, que são pessoas com deficiência, e também aqueles com idade superior a 65 anos, que são os idosos, né? São o setor vulnerável que vive no estado de miserabilidade. O mais importante é essa última. Decidiram ainda que, como forma de garantir segurança jurídica a todos que são impactados com essa tão importante e necessária reforma, que não permitirão a desconstitucionalização generalizada do sistema previdenciário do país. Ou seja, o regime de repartição, eu fui consciente, o regime de repartição, que é o sistema que está aqui hoje, ele está na Constituição. E esses 11 partidos e mais toda a oposição não aceitam que retirem da Constituição e joguem para uma lei complementar, que daí o colo é bem menor, é dar um cheque em branco. Facilitaria tanto a mudança da idade. Todo sentido. São várias mudanças desconstitucionalizadas. Mas principalmente, o que eu insisto, a capitalização, se tirarem da Constituição. E é bom dizer que o ministro Fux já disse que sistema de repartição é cláusula pétrea, não pode retirar da Constituição. Esses partidos e toda a oposição têm o mesmo entendimento. Se todos aqui estão falando a verdade, e essa assinatura aqui deles é verdadeira, essa reforma, como está, não passa.
continuaria o regime de repartição, podemos fazer um ajuste, claro que podemos. Idade mínima para o regime geral? Já falei com muita gente. Isso dá para ser visto, né? De forma tal, se tiver um privilégio, contem conosco. Nós vamos tirar todos os privilégios que ainda existirem. Mas estão fazendo uma injustiça com o servidor público, vou te dizer, viu? Porque eles dizem que o servidor público se aposenta com o teto. Não é verdade. Desde 2013, ele se aposenta com o regime geral da Previdência. 2013, porque 2013 foi aprovado, mas 2013 foi regulamentado. Só a partir da regulamentação, quem entrou a partir de 2013, ou seja, 5 anos atrás, só pode se aposentar com o regime geral. A partir daí, que é o teto de 5.900, cada um se aposente como quiser. Tem que ser para o judiciário também, tem que ser para todo, o legislativo tem que ser isso também. Esse é o princípio básico. Até o teto de 5.900, igual para todos. Daí para frente, cada um faz o que quiser, até capitalização, se assim entender que faça. Mas acima disso, o que é capitalização? É uma poupança. Ou acima do teto de 5.900, cada um deposite como bem entender e arrecade ou perda pelo investimento do risco que ele pode fazer. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.